Você sabia que a tela do seu celular possui cerca de 6 milhões de LEDs? Cada pixel da tela é formado por 3 subpixels, representados pelas cores vermelho, verde e azul. A combinação dessas cores, em diferentes intensidades, dá origem a cada pixel. Você sabia que nem sempre foi assim? O caminho para chegarmos a essa tecnologia começou há mais de um século, com descobertas que pareciam não ter muita utilidade na época. Em 1907, o então engenheiro britânico da Marconi Labs, chamado Henry Joseph, estava realizando um experimento em seu laboratório em que aplicou corrente elétrica a cristais de carboneto de silício e notou que uma luz amarela fraca era emitida. Mas sem uma noção prática, na época, ele teve o primeiro contato com a eletroluminescência, mas ficou sem aplicação. 20 anos após isso, o soviético Lev Kosev também experimentou o contato com a eletroluminescência, sendo o primeiro a documentar formalmente o fenômeno e construir dispositivos experimentais emissores de luz, sendo capaz de perceber que diodos semicondutores emitiam luz sob certas condições. Porém, não teve muitas aplicações também nos seus anos. Pulando para o ano de 1962, foi o primeiro ponto de partida dos LEDs, junto a Nick Oloniak, o então engenheiro da General Electric. Criou o primeiro LED visível com arseneto de galho, que emitia a luz vermelha, tornando-se reconhecido como o pai do LED. Mesmo com a revolução, ainda era necessário superar alguns problemas iniciais. Os LEDs da época eram caros, tinham baixa eficiência e eram limitados a aplicações como indicadores em eletrônica. O avanço nesses fatores viera na década seguinte, com seu aluno George, que desenvolveu um LED amarelo e melhorou significativamente o brilho dos LEDs vermelhos e verdes, ampliando o espectro de cores disponíveis. Suas aplicações comerciais começaram a ser utilizadas em calculadoras, relógios digitais e outros dispositivos eletrônicos. No entanto, mesmo com essas melhorias no desenvolvimento dos LEDs vermelho, verde e amarelo, uma pergunta surgiu: como criar um sistema capaz de ter uma gama de cores? E é nesse contexto que a matriz RGB se tornou central. Ao combinar essas três cores primárias de luz em diferentes intensidades, é possível gerar praticamente qualquer cor visível ao olho humano. Essa matriz é a base para tecnologias modernas, como tela de televisores, celulares e até sistemas de iluminação avançada. No entanto, para o padrão RGB fosse completamente funcional, era indispensável contar com um LED azul eficiente. Sem ele, a combinação equilibrada necessária para produzir cores vibrantes e precisas não poderia ser alcançada. Mas antes, o que é LED e como ele emite luz? Um LED é composto por várias camadas organizadas de maneira precisa, onde o principal elemento é a junção PN, responsável pela emissão de luz. As partes principais do LED são material semicondutor, a camada tipo N, que é rica em elétrons, a camada tipo P, que é rica em lacunas ou cargas positivas, e a junção PN. Funcionam através de um processo chamado eletroluminescência. Quando uma corrente elétrica passa por um material semicondutor, ocorre a recombinação de elétrons e lacunas, que são basicamente espaços vazios onde faltam elétrons. Essa recombinação libera energia na forma de luz. A cor da luz depende do material semicondutor usado. Cada material tem uma energia específica, chamada de banda proibida, que determina o comprimento de onda da luz emitida. E por muito tempo, a banda proibida necessária para emitir a luz azul parecia impossível de ser alcançada. Foi nesse ponto que a ciência enfrentou um desafio de bilhões de dólares: como criar um LED azul funcional. Diferentemente dos LEDs vermelho e verde, que já utilizavam materiais semicondutores mais estabelecidos, a emissão de luz azul exigia um semicondutor capaz de operar em comprimentos de onda muito curtos na faixa azul. Esse obstáculo técnico parecia quase intransponível por décadas, pois os materiais disponíveis não eram eficientes ou estáveis o suficiente para emitir uma luz azul de forma prática. Foi somente na década de 80 e 90 que o nitreto de galho emergiu como o material semicondutor ideal para LEDs azuis. O nitreto de galho ele possui uma largura de banda proibida suficientemente grande para gerar luz na faixa do azul. No entanto, esse material trouxe novos desafios: o crescimento de cristais de alta qualidade, que permitem a eficiência do LED, a condutividade do material, o substrato para o crescimento, que deveria desenvolver novos métodos para criar camadas de qualidade. E foi na década de 90 que três cientistas japoneses, Isamu Okazaki, Hiroshi Yakumano e Shuji Nakamura, fizeram avanços fundamentais que culminaram na criação do LED azul. Dois deles, Okazaki e Amano, trabalhando na Universidade de Nagoya, eles desenvolveram métodos inovadores para o crescimento de camadas de nitreto de galho em substratos de safira. Eles também introduziram técnicas para melhorar a condutividade tipo P usando dopagem com magnésio e tratamentos térmicos. E Nakamura, da empresa Nishia Corporation, continuou a pesquisa no nitreto de galho e inovou ao usar substratos
e processos diferentes, como o uso de camadas buffer para melhorar a qualidade do cristal. Em 93, Nakamura apresentou o primeiro LED azul de alta eficiência, utilizando nitreto de índio e galho, uma variante do nitreto de galho, que permitiu um maior controle sobre o comprimento de onda emitido. A criação do LED azul completou o padrão RGB, permitindo a reprodução de cores vibrantes e realistas em telas e displays. Além disso, o LED azul abriu caminho para os LEDs brancos, combinando o azul com fósforos, para criar luz branca de alta eficiência. Isso revolucionou a iluminação, substituindo lâmpadas incandescentes e fluorescentes com benefícios como menor consumo de energia, maior durabilidade e menor impacto ambiental. A importância dessa descoberta foi reconhecida mundialmente, e em 2014, Takazaki Amano e Nakamura receberam o Prêmio Nobel de Física por suas contribuições revolucionárias. O LED azul não apenas transformou a tecnologia dos displays, mas também teve um impacto profundo em áreas como comunicação óptica, medicina, agricultura e iluminação global. Esse avanço só foi possível graças ao uso de materiais semicondutores com propriedades específicas, especialmente sua largura de banda proibida, que é o bandgap. Essa propriedade é fundamental porque determina a energia de fótons emitidos e, consequentemente, a cor da luz. Assim ficaram definidos diferentes semicondutores que são utilizados para produzir LEDs com cores variadas. O vermelho e o laranja, arseneto de galho ou fosfeto de galho. O verde, nitreto de galho ou fosfeto de galho e alumínio. O azul, próprio nitreto de galho e índio. E o branco, criado combinando LEDs azuis com fósforo, que converte parte da luz azul em amarelo, resultando em uma luz branca. No início, muitos cientistas acreditavam que era impossível criar luz azul com LEDs. A criação do LED azul foi um marco tecnológico que transformou nossas vidas. Ele possibilitou telas coloridas, iluminação eficiente e avanços incríveis em diversas áreas. O LED azul foi o último passo para criar iluminação branca eficiente. Sua criação ajudou a reduzir drasticamente as emissões de carbono no planeta. Essa história nos lembra que mesmo os desafios mais difíceis podem ser superados com dedicação, persistência e inovação.